E é um livro assim que eu sempre gostei muito, né? Sempre que eu li assim, eu ficava assim maravilhada, né? Como Deus é, né? Com Deus. E esse livro, a palavra-chave realmente então é misericórdia, né? A gente acabou de ouvir no culto a palavra do Paulo e, e realmente foi assim muito bonito o testemunho que ele deu e fala muito realmente do livro de Jonas, do Jonas como é e como nós somos, né? Nós somos, na verdade, um Jonas, né? E fala, na verdade, esse livro, a estrela do livro, na verdade, não é Jonas, é Deus, né? A estrela desse livro é Deus, porque o livro mostra como Deus é misericordioso, ele é amoroso, fala do caráter de Deus. Porque quando a gente fala de Jonas, a gente sempre lembra aquele, né? Foi engolido pela baleia, foi castigado porque fugiu e tal, né? Mas a história não é bem assim. Então, nós vamos ver como é a história de Jonas. Então, aqui, quem foi Jonas? Jonas, o que a Bíblia fala é muito pouco. Nós sabemos que ele é o filho de Amitai, né? Ele é de Gat-Hefer, Zebulon, que é conhecido como Galileia, e o nome dele significa pombo, não tem muito significado, assim, na verdade, né? Só para dizer, assim, o significado. E ele foi um profeta do Reino do Norte, Reino de Israel, e o período que ele atuou foi de 800 a 750 a.C., e foi no reinado do rei Jeroboão II. Então, a gente tem outra citação de Jonas em 2 Reis 14:25, e lá diz que ele profetizou que Jeroboão II ia reconquistar grande parte do reino, e foi realmente o que aconteceu. Deus permitiu, e naquela época do rei Jeroboão II, Israel vivia um período de muita prosperidade, né, muita paz, e ele reinou por 41 anos, um reinado muito longo. E foi nessa época que Jonas profetizou e concretizou a profecia dele, e ele era considerado, então, um herói nacional, né, na época, que profetizou e realmente aconteceu. E, como Paulo também citou, já ele é contemporâneo de Amós e Oséias. E Jonas foi o único profeta, né, em todo o Antigo Testamento que foi enviado por Deus a Nínive, para falar com o povo gentil. Todos os outros foram enviados por Deus para falar com o teu povo, né, o povo de Deus, menos Jonas. E o autor do livro, nós cremos que foi escrito realmente por Jonas, apesar de passagens que parecem terceira pessoa, mas é a forma como ele escreveu naquela época. E o livro deve ter sido composto entre 750 e 725 a.C., né? Não tem muita certeza, mas é muito provável. E não só quem é Jonas, né? A estrela principal é quem é Deus, né? Quem foi? Jonas foi no passado, mas Deus é ainda, continua sendo o mesmo Deus, né? E Deus, quem ele é? Deus mesmo, ele se proclamou. Aqui em Êxodos, né? Nós lembramos que quando Moisés, na segunda vez que ele teve que lavrar as pedras e ao monte para Deus novamente entregar as leis, Moisés queria pedir para Deus mostrar a glória dele, né? Na verdade, acho que Moisés estava tão assim que ele sabia que se ele visse a glória de Deus, ele ia morrer. Então, acho que ele queria morrer. Então, ele pediu, Senhor, mostre-me a tua glória. E Deus não é bobo, né? Deus falou assim, não, você não vai morrer agora, você tem muito trabalho ainda.
mas eu vou passar por você e vou te mostrar, né? Eu vou te proclamar quem eu sou o Senhor. E aí, quando Moisés foi, Deus escondeu ele, né, atrás da rocha, e Deus passou e diante de Moisés e proclamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então, aqui Deus já, né, disse quem ele era, já mostrou para o seu povo, né, quem ele é. Então, Jonas já sabia quem Deus era. Todo o povo hebreu já sabia quem Deus era. Deus é esse Deus, né? E continua sendo, ele foi e continua sendo. E esse é o motivo porque Jonas, né, fugiu de Deus, né? Paulo já contou toda a história, não tenho o que esconder mais aqui, né? E a ênfase do livro é mostrar que o Deus como criador, sustentador e redentor de todos, né? A sua preocupação compassiva de Deus pelos gentios representados por Nínive, a relutância de Israel, né, representado por Jonas, e eu diria por nós também, né, em reconhecer a compaixão de Deus pelas nações. E os versículos chaves desse livro, é o começo e o fim. Então, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. E, no final, né, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também dos animais. Então, nós aqui vemos que o livro de Jonas tem 4 capítulos, né? Então, é bem rapidinho. E o esboço do livro é esse. Nós podemos dividir em 2 partes, né? A primeira parte é Jonas, quando foge da sua missão, e a segunda parte é quando Jonas, ele cumpre, mas com relutância, a sua missão, né? E aqui eu não vou, assim, falar item por item, nós vamos comentando. E uma coisa interessante é se o livro de Jonas é lenda ou é história. Porque muitos falam assim, acho que é lenda, né? E tanto faz, porque o importante é o que ele ensina, a mensagem que ele deixa. Mas não é bem assim, é importante a gente saber, né? Então, por que uns falam que é lenda? Os que acreditam que seja lenda, eles dizem assim, é uma lenda, é uma parábola inventada por algum propósito. Então, é uma história inventada a partir de outros mitos pagãos da época, como na mitologia grega, né? Porque tem lá que Perseu salvou lá do fundo do mar, dentro de um ventre de um monstro, a Andrômeda, e o Hércules também, que salvou Alcione, também dentro de um monstro marinho. Então, tudo isso fazer com que pessoas falassem, isso aí é uma lenda, esse do Jonas, né? O livro de Jonas. Então, na época, na antiguidade, escritores pagãos, como Porfírio e Juliano, eles zombavam dessa história, eles riam dos judeus por acreditarem, né, que essa seja uma narrativa histórica. E também tem alguns cristãos que defendem que o livro de Jonas é uma narrativa lendária, mas que tem um propósito espiritual e teológico. Então, tem essas dificuldades, na verdade, em crer nos milagres, né? Que Jonas foi engolido por um peixe, que toda a nação de Nínive, de uma vez só, foi convertida, e que uma planta que nasce da noite para o dia e morre, né, por causa de uma lagarta. Então, tudo isso né, é o que defende que é uma lenda. Agora, nós vamos rebater, porque nós acreditamos, cremos que é uma história tem a história é uma verídica, uma narrativa histórica, o livro de Jonas. E por que nós cremos? Porque Jesus mesmo cita Jonas e os ninivitas em Mateus 12, 40 a 41, onde Jesus fala, né, que Jonas seria um sinal para aquela geração, né, maligna, que ele fala, é profético, né, que ele fala que ele, assim como Jonas ficou 3
noite, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele também ficará 3 dias, 3 noites no ventre da terra. E no versículo 41, Jesus vai falar dos ninivitas, né? Que no dia do juízo final, os ninivitas vão se levantar, né? E vão poder acusar aqueles que não creram. Isso mostra o quê? Que Jesus, né? Fala da conversão dos ninivitas. Então, se Jesus está falando aqui, como podemos dizer que é uma lenda? Né? E se retirarmos esses elementos sobrenaturais, né, negamos, então, não apenas na inspiração do livro, mas também que é na divindade de Jesus, que ele comparou a sua morte e a ressurreição, a experiência desse profeta. E também, se duvidarmos dos milagres que aconteceram no livro de Jonas, então todos os outros milagres, tanto no Antigo ou no Novo Testamento, também seriam desacreditados, e Deus também seria desacreditado, né? E a gente viu Moisés falando, né, fazendo os milagres, e não Moisés, Deus, né? De abrir o Mar Vermelho, o maná que desceu do céu, e tantos outros milagres. Se você não acreditar, não crer que esses milagres ocorreram no livro de Jonas, então você não tem como acreditar também nesses outros milagres, né? Jesus também fez tantos milagres, né? Então, tem que ser claro isso, porque senão tudo, né, fica em jogo, né? Bom, então, entendido que é uma história, né, é uma narrativa histórica. Então, no capítulo 1, nós vamos ver assim que Deus chama. Então, versículo 1 e 2 já vem, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, é o que o Paulo também já falou, né, no culto, que Deus chama Jonas e comissiona que ele vá à cidade de Nínive pregar contra ela, porque essa maldade foi tão grande que subiu a Deus. E a grande cidade de Nínive, ela é grande não só em tamanho, né? Ela é em tamanho, em população. Ele era, na época, a maior potência econômica, militar, né? Ele dominava toda a região do Oriente Próximo, era um dos maior potência da época, e então, só que tão grande, a maldade era tão grande também. Só que Jonas, a gente sabe, então ele foge, ele não quer ir, e aí ele faz o quê? Ele pensa assim, eu vou num lugar mais longe possível. Ele teria que ir a Nínive, que é 800 quilômetros de distância. Aí ele pega e vai para Jope, ele queria Tarsis, né? Aqui, ó, o mapa. Então, ele está aqui, ele tinha que vir aqui para Nínive, ele não quer ir, pega compra uma passagem de navio, ele quer ir até Tarsis, que naquela época é o fim do mundo, né? De Jope a Tarsis, que levava um ano para chegar. E ele vai num navio que provavelmente vai carregado, né, de muitos produtos caros para comércio e tudo mais, então tinha uma carga valiosa e tal. E aí ele pega esse navio e entra no porão, e lá ele se isola, né? Ele não quer saber de ninguém, ele acha que lá ele está escondido de Deus, e Deus não vai achá-lo. A gente não sabe por que isso, porque ele quer se enganar, porque ele sendo um profeta, ele que, né, nasceu, cresceu ouvindo de Javé, de tal, ele sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele quis fugir, né? Ele queria exercer o livre-arbítrio dele e foi embora, não quis saber. Pensou, né? Deus vai achar outro. Para que Deus vai se dar o trabalho, né, de me encontrar? Que Deus vai encontrar qualquer outro e vai mandar. Só que ele se engana. E aqui que acontece? Né? Assim que começou a viagem, Deus vai atrás dele, né? A Bíblia fala que Deus que fez soprar um forte vento e tempestade, e aí começou, né,
o navio a balançar, e o que acontece? Os marinheiros, né, o capitão, todos, né, na tripulação, eles são pagãos, né? Eles eram da região da Fenícia e eles tinham muitos deuses, cada um tem seu deus. E aí eles começaram a clamar seus deuses e tal. E a gente sabe que o mar continua, né, lá querendo quase que partir o navio, e eles tinham que acabar jogando toda a carga para ver se melhorava tal. E aí fala que o capitão lá desce no sótão e encontra Jonas dormindo. E em hebraico, esse Jonas dormindo profundamente é aquele mesmo sono profundo que quando Deus tira a costela de Adão, aquele sono profundo, sabe, anestesiado, que ele não quer, né, não sente nada, ele não sente nada. E aí o capitão acorda e fala assim, quem é você? O que você está fazendo? Por que você não ora ao teu Deus? Estamos todos, né, para morrer aqui. E, inclusive, eles pegam e jogam lá, né, as pedras, a sorte, né? Antigamente, eles jogavam sorte para apontar quem é o problema ali, e aponta o Jonas. E aí Jonas, ele confessa, ele fala, olha, eles perguntam, mas quem é você? Qual que é a sua profissão? De onde você é? Que povo que você é? Um monte de pergunta, e Jonas simplesmente fala somente, olha, eu sou hebreu. Aí quando ele fala eu sou hebreu, todo mundo já sabe, né, do povo de Deus, do Deus Javé, né, do povo hebreu, que é um dos mais poderosos. E ele ainda fala, olha, eu sou hebreu, eu sou adorador do Deus, criador do mar e da terra. E ainda confessa que ele estava fugindo de Deus. Então, diante de tudo isso, então, eles estavam meio com receio, ou depois ficou com medo, muito medo, apavorado. Então, à medida que foi indo, o pavor dos marinheiros foram aumentando, né? E eu quis mostrar aqui também que quando você foge de Deus, quando um crente foge de Deus, né, é essa descida, você vai descendo, descendo, né, você vai aprofundando e piorando a situação. E aí, o Jonas fala, olha, Jonas sabe que foi Deus, que não é só a natureza, que Deus é que comanda a natureza, né, e é engraçado que aqui todo mundo ora, menos Jonas, né? Jonas em nenhum momento ele orou. Ele vai embora sem orar, ele entra no navio sem orar, ele faz tudo sem orar. Outros oram mais do que o crente aqui, né? E Jonas fala, olha, me joga no mar que aí vai ficar tudo bem. E olha o temor dos pagãos, né? Eles falam assim, não, vamos tentar salvar, e mesmo assim, mas eles não conseguem, e aí eles têm muito medo, eles oram para Deus, né? E pedem perdão, porque eles iam matar um inocente. E nisso eles jogam, realmente o mar se acalma, e aí eles ficam ainda mais temerosos, e eles então adoram a Deus, fazem sacrifícios a Deus, né? Então aqui a gente vê que quando um crente se desvia, Deus vai atrás, né? E é muito engraçado que eu ouvi o pastor Hernandes dizer que a pior coisa é você estar perto de um crente desviado, né? Que Deus vai mandar vento, tempestade, vai atrás, vai encurralar, até, né, achar, e quem está junto é que sofre, né? Então, se você está sofrendo, ou vê se tem um crente desviado por perto, ou nós somos aquele, né? Então, bom, então é isso. Aí Jonas é jogado e ele é engolido por um peixe. E aqui no capítulo 2, Deus ouve e mostra que, então, Jonas, ele faz uma oração. E a oração de Jonas é um salmo de livramento. Salmo de livramento, eu quis pôr aqui uma estrutura do salmo, que primeiro ele tem um pedido de socorro, né? Depois ele tem uma descrição do problema que o salmista está enfrentando, depois como Deus livrou o salmista da situação de desespero, e, por fim, um agradecimento e votos a Deus.
E aqui nós temos uns exemplos desse mesmo tipo de salmo, né? O salmo de livramento. E, lógico, Jonas compôs esses salmos depois que ele passou por tudo isso, né? Não foi lá no ventre do peixe que ele, né? Vou compor um salmo. Logicamente que acredito que não foi assim. E eu queria trazer aqui a oração, né? A oração do Jonas. Lucas, você quer ler para a gente rapidinho? Então, aqui. Posso ler. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Eu disse: Fui expulso da sua presença, contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. Então, e aí nós vemos que ele então foi jogado e ele começou a afundar no mar. E nisso ele lembrou de Deus, né? Ele clamou a Deus. Imagina ele descendo e aquelas algas enrolando, né, nele, e ele sentindo que ia morrer mesmo, que não ia mais ter jeito, né? E isso antes, né, do peixe pegar. E aqui ele lembra de Deus, lembra do templo, ele sente saudade, né, do templo, de Deus e tudo. E quando chegou aqui, afundeu até os fundamentos, né, dos montes. Então ele usa essa figura de também da morte, das trancas, né, da sepultura. E aqui, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, o Senhor meu Deus. Aqui nós acreditamos aqui no versículo 6, então, que quando o peixe engole ele. Não fala que tipo de peixe, né? Não sabemos, mas é um peixe muito grande para ter engolido ele. E aqui o peixe é livramento, né? Não é castigo de Deus, né? O livramento que Deus trouxe. E nós vemos aqui como nós temos que orar, né? Aqui é a primeira oração que Jonas faz, né? No livro, desse livro. E quando a gente ora, Deus está ali junto também, né? Cumprindo a vontade dele junto com a nossa responsabilidade de orar. Então, a providência de Deus chega junto, que quando o peixe vem e salva ele. Aí ele, quando a minha vida já se apagava, lembrei de ti, então ele compõe essa oração e mostra que ele se arrepende, né, da desobediência. E ele fala aqui que aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus. E aqui, como ele ele compôs esses salmos depois de tudo que ele passou, aqui, provavelmente, ele escreveu esse livro para o povo, né? O povo hebreu, para o povo de Israel, para o povo... E eles, naquela época, adoravam os ídolos. Então, aqui ele fala, ó, aqueles que adoram ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus, né? Aqui ele entende que a salvação vem do Senhor, né? Então ele agradece pela salvação, ele entende, ele se arrepende. E aí o que o Senhor faz? O Senhor manda vomitar, né? O peixe vomitar. O peixe não só cuspiu, vomitou.
né? Imagina um peixe carregando um profeta mal-humorado dentro do seu ventre por 3 dias e 3 noites, né? Coitado do peixe, e o peixe vomita ele em terra firme. E aqui nós vemos, então, a importância do capítulo 2, que é o que? É mostrar o arrependimento de Jonas, né, por desobedecer a Deus, mostrar que Deus ouve a oração daquele que se arrepende e clama a ele, e mostrar que Jonas experimentou a misericórdia de Deus. E aqui no capítulo 3, né, eu digo que Deus perdoa. Por quê? Aí Deus comissiona Jonas pela segunda vez, né? Deus dá uma outra chance para Jonas, e não é sempre que Deus, né, muitas vezes dá a segunda chance. Deus, a gente vê que Moisés não teve a segunda chance, né, quando ele bate na pedra e Deus se ira, e Deus não deixa ele entrar na terra prometida, e Moisés pede de novo e Deus fala não. Mas aqui Deus quer dar uma segunda chance a Jonas, né? Porque Deus, acho que Deus quis deixar esse livro para nós, né? Que nós podemos ter, né? Essa segunda chance. E Jonas obedece e prega então a Nínive. Então ele vai lá e prega a Nínive. E os ninivitas creem em Deus e se convertem. E aí Deus resolve então não destruir Nínive. Então, Jonas vai lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Então, Jonas vai, ele obedece, mas com aquele coração, né, não muito feliz, não feliz. Porque, no fundo, ele tinha o senso de justiça dele, né? Ele achava que não era justo Deus ter misericórdia daquele povo tão horrível, né? Porque eles eram muito cruéis, né? O Paulo comentou já, eles pegavam, né? Eles empalavam as pessoas, eles arrancavam a pele das pessoas, né? Que eles conquistavam ali, eles cortavam as cabeças, empilhavam, né? Na entrada né? Das cidades que eles conquistavam, eles faziam muita coisa horrível. E aí Jonas não achava justo isso, mas ele obedece, né? E ele vai e prega Nínive. E a pregação dele foi assim, 6 palavras. 40 dias, né? Nínive será subvertida. 40 dias, Nínive será subvertida. E a cidade, que nem nós já comentamos, a cidade tinha 100 quilômetros de perímetro, assim, ele era considerado muito grande, precisava de 3 dias, né, para ele percorrer, e um dia só ele prega e consegue converter todo mundo, né, uma pregação forte, né, que ele fez ali. E por que os ninivitas creram assim tão facilmente, né? Nós temos assim algumas suposições que nessa época era o reinado de deixa eu marquei aqui Assur-Dan III. E nessa época ele já tinha sofrido algumas perdas militares, era uma época que eles tiveram alguns problemas de terremoto, revolta, então já é um pouco fragilizado ali, o povo também já estava meio fragilizado, e conta que naquele um ano um ano de 700 e... Gente, eu marquei aqui. Teve um ano, né, no reinado dele, que houve também uma eclipse total. E eles eram muito supersticiosos. Então, uma eclipse total já demonstrava assim que Deus, né, Deus está querendo castigar o povo. E eles, né, então já estavam com aquele medo no coração. E de repente vem um Jonas, um hebreu do nada, e proclamando que 40 dias a cidade ia ser subvertida. Então, eles, né, logo eles creram, mas lógico, nós sabemos que o Espírito, né, de Deus ali
falando. E aqui mostra que a mensagem é sempre maior que o mensageiro, né? Que às vezes o mensageiro vai lá, fala, mas quem converte é Deus, né? E inclusive isso me lembra, semana passada, que o Marco, no testemunho dele, ele comentou que ele ouviu uma pregação, ele não lembra quem que pregou, mas a pregação que tocou o coração dele, né? Então a gente vê que a mensagem é mais importante que o mensageiro, né? E aí, bom, os ninivitas então creram que em 40 dias eles podiam ser realmente destruídos. E é o que acontece, eles começaram a proclamar jejum, e todo mundo começou a jejuar, né, a clamar, e isso chegou aos ouvidos do rei, né? Então, você imagina que o secretário lá, né, o ministro, chega para o rei e fala, olha, está tudo parado, todo mundo parou de trabalhar, ninguém mais está trabalhando e ninguém está comendo, todo mundo clamando, chorando, desesperado, porque apareceu um hebreu, profeta hebreu, dizendo que em 40 dias a grande cidade de Nínive ia ser subvertida, destruída. Esse subvertido é que nem em Sodoma e Gomorra, né? Que Deus destrói com fogo, com tudo, e destrói toda a cidade, e todos ali. E aí o rei também, então, né, ficou também com esse temor, e ele também, daí ele proclamou jejum para a toda a cidade, a todos, até os animais. E ele, como rei, ele proclamou e decretou, né, fez um decreto, e ele mesmo mostrou, né, que esse arrependimento, ele tirou suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, sentou em cinza, tudo isso o quê? Demonstrando arrependimento, né, humildade. E o mais importante, não é só isso, e Deus viu tudo isso, mas não, o texto, né, na Bíblia fala que Deus viu a conversão deles dos maus caminhos, e não viu o jejum, ou então que eles se vestiram de pano de saco, mas Deus viu o coração, né, que eles se converteram. Quando você se converte, você está seguindo um caminho e você dá uma meia volta, né? Você muda. O que você fazia, você não faz mais. Eles se converteram dos maus caminhos, e isso tocou o coração de Deus. E Deus viu isso e então resolveu não destruir Nínive. E aqui, então, nós vemos o invencível propósito de Deus, né? Então, a rebeldia humana não pode frustrar o plano de Deus, né? Que é o caso de Jonas. E a graça de Deus é sempre maior que o pecado humano. As motivações humanas não podem obstruir a obra divina, né? Então, não é porque Jonas achava que era justo, que não era justo, quem devia ser salvo, quem não devia ser salvo, que isso pode mudar a obra de Deus. Então, aqui a mensagem é pequena, mas aqui o arrependimento foi grande, e pela ação do Espírito Santo, né? E no último capítulo, então, é Deus ama. Então, aqui fala da reação indignada de Jonas, a causa da sua reação, a teimosia de Jonas, o questionamento de Deus a Jonas e a lição de Deus para Jonas. Então, esse capítulo, né, que foi justamente o que Paulo, né, trabalhou em cima, falou sobre capítulo 4, que é essa reação, que o Jonas, então, ele viu que depois de 40 dias, interessante, por que eles entenderam, né? 40, né? 40 é um número de prova, né? No Antigo Testamento, a gente vê tudo que é 40, né? 40 anos no deserto, 40 dias, né? Que Jesus também ficou no deserto, e sempre esse 40 mostra prova, uma prova. Então, quando eles entenderam 40 dias e não 39, não 41, não, é 40, eles entenderam que ali podia ter uma chance, né, para eles de sobreviver, de não serem destruídos. E tanto que o rei fala, né? O rei fala no capítulo 3, que, deixa eu ler aqui rapidamente, quem sabe, peraí, quem sabe
se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então, eles entenderam que 40 dias pode ter uma chance, né? Quem sabe Deus pode mudar de ideia se eles mudarem, né? Então, eles entenderam ali que eles tinham uma chance, eles podiam se converter. E aí, depois de 40 dias, Jonas viu que nada aconteceu. E ele, né, todo indignado, com raiva, né? Diz a Bíblia que ele sai da cidade, ele vai para, né, um monte ali ao leste, e ali ele faz uma cabaninha, né? Eles são experts em fazer umas cabaninhas, né? Ele fez com uns galhos, e lá ele ficou esperando, né, para ver o que ia acontecer. Quem sabe, né? Ele não ia mudar, o coração dele não muda, mas quem sabe Deus não muda, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu tô certo, né, eu acho que eu tô certo, eu sou justa, mas quem sabe Deus não muda a situação, né, conforme a gente acha. Então ele esperava ainda, a esperança dele é que Deus mudasse ainda. Só que aí ele fica olhando e nada acontece, e ele vendo todo mundo feliz, né, é, é, comemorando aquela gratidão a Deus por não terem sido, né, destruídos, e provavelmente não, eu creio, né, assim como Jesus diz, eles se converteram. Provavelmente não foi assim que depois continuou, provavelmente aquela geração foi convertida, né? Porque a gente sabe que depois Deus realmente manda destruir a cidade de Nínive, isso em 612. Mas naquela situação, naquela geração, nós cremos que eles se converteram. E aí isso causa em Jonas essa reação indignada. Como pode, né? Porque Jonas era egocêntrico, era egoísta. Ele achava que Deus só podia ser o Deus, só podia ser misericordioso com o povo judeu, né? Assim, e que não era justo Deus perdoar. E aí ele, né, naquela raiva dele e tal, e fala que é muito sol, e aí Deus faz o quê? Deus quer tratar do Jonas. E aí durante a noite, durante o dia, Deus fez crescer uma planta, né, com folhas grandes que deram a Jonas muita sombra. E fala que ele estava muito irado, né? E aí Deus pergunta, né? Você tem razão, você está certo nessa sua ira toda, na sua raiva, né? Justifica a sua raiva, né? Deus pergunta, e ele nem responde a Deus de tão frustrado que ele estava, né? E aí ele não quer saber de Deus. E olha como Deus é misericordioso, Deus ainda dá sombra para ele, e aí deu a sombra e ele ficou muito feliz, né? Olha como é que ele é, ele quer só ele, né? O bem dele, o bem para o povo dele. E aí Deus questiona depois, né? Bom, enfim, aí Deus faz o quê? Manda a lagarta lá e resseca a planta, e aí ele fica muito irado, ele fica tão irado que ele quer morrer, ele pede para morrer, ele fala, eu prefiro morrer do que viver, né? Ele pede toda hora para morrer, o Jonas, né? Diferente, nós temos outro profeta que pede para morrer, que foi o Elias, mas o Elias pede para morrer porque era perseguido, porque ele, né, ia lá confrontar, falar de Deus, chamar o povo ao arrependimento, e o povo dele não escuta, e ele é perseguido, aí ele quer morrer. Mas Jonas, né, queria morrer, porque não tem mais a sombra. E a gente pensa, coitado, é porque ele teve pena, né, dessa planta e tal, mas eu acredito que ele teve pena de si próprio, porque ele está desconfortável, né, ele não tem mais a sombra, então ele preferia morrer, né, do que tá ali, porque aquele calor e aquela cidade que não foi destruída, e a reputação dele onde fica, né? Ele tinha reputação, ele era, né, herói nacional em Israel, e de repente o que ele profetizou não aconteceu.
ele estava frustrado. Ele falou, e a minha reputação, né? Onde fica? Então, tudo é eu, né? O que eu penso, a minha justiça, e aqui Deus quer tratar do Jonas, assim como que Deus quer tratar de nós, né? E eu penso, e aí Deus fala, por que você se importa, né? Não foi o que você criou, cuidou, a planta, e ele morre e você fica indignado. E como é que eu não vou ter, né, misericórdia, não querer perdoar, salvar uma cidade? E ele fala que tem 120 mil pessoas que não sabem da mão direita, da mão esquerda discernir, e aqui a gente entende que 120 mil eram só crianças, que toda a população devia ser em torno de 600 mil, e ainda tem os animais, né? E Deus ama também. Então, aqui mostra, então, né, o Jonas birrento aqui, dizendo, né, que ele queria morrer. E Deus aqui fala, né? Tens compaixão da planta, que não custou trabalho, que não fizeste crescer, que numa noite nasceu, noutra pereceu, e hei de ter compaixão, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, né? Que mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda. E aqui acaba o livro. Aí você fala, mas como assim acaba o livro aqui, né? E o mais interessante é isso. O Jonas, a gente vê que no final ele realmente, Deus trabalhou no coração dele e ele entendeu. Ele entendeu. E ele deixa, então, essa pergunta, ele deixa, né, em aberto para os leitores dele, né? E como é que fica, né? Nós não temos que ter misericórdia pelos que nós não amamos. E aqui nós pensamos, né? Quem é o nosso? Nós somos o Jonas, né? E quem é o povo ninivita para nós? Né? Muitas vezes sei lá, é um vizinho teu, muitas vezes é o teu colega, porque você sofreu bullying, né? E você pensa assim, nossa, não faz mal, eu sou salvo, não tem problema, eu vou aguentar, mas eu sei que você vai para o inferno, né? E muitas vezes a gente pensa assim, e às vezes nosso próprio irmão, né? Tem irmão que não se dá bem com o outro, e acha que Deus não tem que ter misericórdia com ele, porque, né, eu sou tão certinho, eu faço tudo tão certinho, eu obedeço a Deus e tal, mas aquele meu irmão, ele faz tudo errado, que não é justo, né, que Deus o abençoe, né? Ou então um funcionário, um patrão que você não se dá bem, que você tem raiva. Assim como, né, o exemplo mais contundente é o que o Paulo deu, né? Uma pessoa que te fez tão mal e aí você acha que não é justo, né? Deus perdoar. E nós temos também, né, em Romanos 12, 19, que Paulo diz assim: nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quem somos nós, né, para nos vingarmos? Quem somos nós para achar que Deus deve salvar ou não, esse ou aquele? E a pergunta de Jonas é: pode Deus salvar os pecadores que são os nossos inimigos? Né? E a resposta de Jonas também é: sim, Deus pode ter misericórdia por quem Ele quiser, e sim, Deus pode salvar quem Ele quiser, e sim, nós devemos ser seu instrumento, nos alegrarmos, né? Quando alguém que a gente não ama se converte, alguém que fez mal a nós se converte, e nós devemos orar. Muitas vezes você não precisa ir até Nínive, né? Muitas vezes é alguém que está do teu lado, que você precisa orar, abençoar essa pessoa, para que Deus venha tocar, para que Deus venha
converter o coração, né? Não precisa ir muito longe. Às vezes, na nossa própria casa, nós temos um ninivita, né? E a lição é essa. Encerramos. Algum comentário? Bom, então, se não, vamos encerrar, né? Tá bom? E, Gi, você ora por nós, por favor? Oro sim. Senhor Deus, obrigado por esse domingo, obrigado por essa aula. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através do livro de Jonas, através da lição da Karen, Pai. E que a gente tenha olhos abertos, tenha discernimento para saber quem que é o Nínive que o Senhor coloca na nossa vida, Pai, e que a gente tenha um coração obediente e que o Senhor faça, que o Senhor traga arrependimento. Cuida do resto desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Bom final de domingo. Obrigada. Deus abençoe, boa semana. Deus abençoe.